A vida inteira a gente ouve: controle seus sentimentos, mude seus sentimentos. Mas e quando essas emoções fazem todo o sentido? E quando você realmente está numa relação que tem abuso? Quando você realmente tem os seus limites ultrapassados? Ou então quando a perda é real? Se você está seguindo o canal, você já aprendeu a verificar os fatos para ver se o seu sofrimento vem de fatos ou de pensamentos. Também já aprendeu sobre a ação oposta, para quando a sua emoção não vai te ajudar no longo prazo ou quando a sua emoção não está justificada pelos fatos. Mas e quando o sinal da emoção é 100% real e se justifica pelos fatos? Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional e trato trauma, estresse pós-traumático. E nesse vídeo a gente vai aprender sobre a habilidade da DBT que se chama solução de problemas. Pessoas com histórico de trauma costumam se sentir paralisadas diante da dor e impotentes, acreditando que não têm poder de mudar o seu ambiente. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar um passo a passo dessa habilidade que nos dá ferramentas para intervir nas situações difíceis, assumindo o controle, sem ficar refém das circunstâncias. Então, quando a gente vai usar a habilidade de solução dos problemas? Bom, quando a sua emoção estiver justificada pelos fatos. Porque se a gente usou a habilidade que já tem no canal de verificar os fatos e ela não se justifica pelos fatos, a gente pode usar uma ação oposta ou aceitação da realidade. Mas quando ela se justifica aos fatos, a melhor estratégia não é fingir que aquilo não está acontecendo. É a gente intervir no evento que está desencadeando aquela emoção. Ou seja, se a sua raiva, medo, tristeza, vergonha, enfim, estiver justificado pelos fatos, fingir que não está sentindo isso, mudar o que você está sentindo ou evitar a situação não vai construir uma vida valiosa, não vai ajudar a melhorar a sua vida. A solução de problemas foca no seu comportamento para ver o que pode ou não ser alterado. É uma habilidade inteiramente voltada para ação, para mudança ativa. Isso significa que quando os próprios fatos da vida são o problema, solucionar ativamente essa situação é a maneira que vai reduzir ou modificar as emoções que você sente. Vamos agora juntas destrinchar os 7 passos para a solução de problemas. Pegue seu papel, sua caneta, que aqui é a habilidade para a vida real. Passo 1. Observar e descrever a situação problema. E aqui é descrever os fatos sem julgamento. A gente vai descrever qual é o problema, quais são os obstáculos e as consequências. Que consequências negativas tornam isso um problema. Por exemplo, imagina que a Mariana recebe um e-mail do chefe às 6 da tarde pedindo para ela uma atividade muito complexa para o dia seguinte às 9 horas da manhã. E a Mariana já está exausta de um dia inteiro de trabalho. Se a Mariana descreve a situação como: meu chefe é um carrasco, ela não está descrevendo a situação, ela está descrevendo um pensamento, um julgamento. Para descrever a situação, ela teria que fazer assim: recebi uma tarefa que exige 6 horas para ser completada, para ser entregue daqui a 15 horas, sendo que eu preciso dormir, pois estou cansada. Aqui o problema é a incompatibilidade de tempo, e a gente não vai focar nos julgamentos, que só vai aumentar a raiva e a indisposição com relação ao chefe. Aqui, um obstáculo pode ser o medo de dizer não pelo medo de ser demitida, como uma consequência negativa. Muitas vezes, só de a gente descrever o problema de forma objetiva, a gente já descobre que talvez não tenhamos um problema de fato real, ou talvez isso nos ajude a identificar melhor o alvo, para a gente ser mais preciso na solução. Passo 2. Verificar os fatos. Pergunte-se: meus fatos estão corretos? Lembre-se, talvez você esteja reagindo a um pensamento e não a um fato. Pergunta 2. O quão angustiante é a situação? Tenta dar até uma nota de 0 a 10. Às vezes a gente catastrofiza a situação e percebe um problema como sendo muito maior do que de fato ele é. Terceiro, se pergunte se esses obstáculos que você está vendo realmente condizem com os obstáculos do fato do problema, ou se são de outra natureza. Quando a gente está emocionalmente angustiado, é normal a gente ver mais entraves do que realmente existem. Passo número 3. Identifique qual é o seu objetivo na solução dos problemas. É importante manter esse objetivo, essa meta, mensurável, alcançável. Vamos colocar o pé no chão na realidade e, coerentemente com a realidade, o que é possível de se alcançar como um bom objetivo aqui. Uma boa pergunta que você pode se fazer é: o que precisa acontecer
para eu me sentir bem com essa situação? Por exemplo, no caso da Mariana, se ela colocar como objetivo que o chefe dela nunca mais envie e-mail tarde da noite, é um objetivo ruim, porque a gente não controla o comportamento do outro. A gente pode influenciar mais ou menos, mas não é um bom foco. Um bom objetivo pode ser preservar a qualidade de sono e preservar o meu emprego. O foco é redução do dano e redução da emoção dolorosa. Agora, se esse emprego da Mariana for um problema crônico de longo prazo, uma outra solução de problema pode ser encontrar outro emprego. E aqui vai ser um passo a passo completamente diferente. No passo 4, a gente vai fazer uma tempestade de ideias, o brainstorm. Aqui, a ideia é não ser nem realista, é a gente sair da caixinha, permitir ser criativo. Então nem precisa fazer sentido, a gente não vai avaliar se é uma boa ou uma má ideia, se é factível ou não. Aqui a ideia é fazer o máximo de soluções, mesmo as mais absurdas, pra gente pensar fora da caixa. E anota tudo. No caso da Mariana, sem censura pode ser pedir demissão, fingir que não viu, xingar o chefe, pedir ajuda a um colega, ou enviar um e-mail dizendo que pode entregar parcialmente até aquele horário. Enfim, chuva de ideias sem censura. Agora, no passo 5, é que a gente vai avaliar qual dessas ideias de solução propostas se alinham com o nosso objetivo e com as condições reais de fazer acontecer. Aí aqui a gente vai priorizar quais soluções têm mais chance de acontecer e se alinham mais ao nosso objetivo que a gente definiu lá no passo 3. A gente vai fazendo uma análise de prós e contras de qual a gente vai começar primeiro. No caso da Mariana, ela vai lá, olha as várias opções, aí ela, não quero pedir demissão, não vou xingar meu chefe, ela escolhe a opção de renegociar profissionalmente com o chefe o prazo. E fazendo prós e contras, o contra é que talvez o chefe não fique tão satisfeito. O pró é que ela pode manter a qualidade do trabalho dela e manter o sono. Aqui é pessoal, consulte a sua mente sábia. Agora, o passo 6, esse sim é o definidor, é esse que vai exigir coragem e ação, porque aqui a gente vai colocar em prática. A gente sabe quanto é difícil sair da inércia. Então, eu vou falar aqui rapidinho possíveis entraves, obstáculos para a gente fazer o passo 6. Por exemplo, a inércia. Isso é muito difícil, estou cansado, não tenho tempo. Outro entrave, pensamentos geradores de medo. Vão pensar que eu sou um idiota, eu não vou conseguir, vai todo mundo ficar com raiva de mim. Entrave 3, falta de disposição. Não é problema meu, eles que têm que resolver isso. Não cabe a mim resolver. E o entrave 4, a impulsividade. Fazer de qualquer jeito, do jeito que está dando vontade, sem seguir o passo a passo de acordo com a chuva de ideias. No passo 7, a gente vai avaliar como foi o resultado daquilo que a gente colocou em prática, que a gente implementou. Você se sentiu melhor? Ficou perto do objetivo? Quais foram os entraves? Lembre-se, até os melhores planos podem dar errado. Nada garante nada. Obstáculos inesperados podem surgir. As pessoas podem reagir de maneiras inesperadas. Solucionar um problema pode exigir vários esforços, várias tentativas, num longo tempo. Lembrando que o mesmo problema pode ser solucionado de várias maneiras diferentes. A gente vai precisar ter paciência, executar e checar, fazer os ajustes. Se uma tentativa de solução não deu certo, volta lá no passo 5 e vamos tentar de novo. E talvez você esteja pensando, e na teoria isso é muito bonito. A vida real funciona bem diferente. E eu concordo. Existem algumas questões que podem realmente dificultar. E algumas barreiras são muito comuns que atrapalham a solução de problemas. Por exemplo, uma sobrecarga emocional. A emoção é tão intensa que você passa do ponto de poder usar qualquer habilidade. Aqui a gente vai precisar de habilidade de tolerância e mal-estar. Outra grande barreira são algumas crenças, pressupostos e mitos que são muito comuns em pessoas que viveram traumas, de acreditar que não merece coisas boas, ou de que não é capaz, ou várias outras crenças e mitos que acabam diminuindo a sua capacidade de solucionar problemas. Uma terceira barreira é o conflito de metas. A sua meta de curto prazo atrapalha a sua meta de longo prazo e vice-versa. E uma quarta barreira comum é como está a sua biologia. Às vezes você está com uma doença, uma questão realmente biológica no seu corpo. O corpo está desequilibrado e fica muito mais difícil de raciocinar, de colocar em ação. E aqui a solução de problemas vai ser reequilibrar o seu corpo. Cada uma dessas barreiras tem soluções e a terapia e treinamento de habilidades podem ajudar em todas elas. Resolver os nossos problemas, construir uma vida valiosa, exige muita coragem e muito trabalho. Exige que você abandone a passividade, abandone a ideia de que vai vir alguém para resgatar você. Não vai. Mas o prêmio para esse esforço é a liberdade, é o senso de autoeficácia, de maestria. Quando você começa a atuar para modificar seu ambiente, você se torna livre e não está mais refém
das condições ambientais. Você pode atuar no seu ambiente. Se esse vídeo foi útil ou interessante para você, dá um curtir, salva, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!